Olá, meu nome é Severo e eu vou estar apresentando para vocês o BI do Centro Rochas. Vamos iniciar com o login. O nosso BI já está aberto. Eu vou dar um modo de tela cheia clicando nesse botão aqui em cima. No nosso BI, nós temos 8 módulos. Eu vou iniciar com o primeiro módulo, que são os gráficos gerais, clicando neste botão. Nós temos como padrão do lado esquerdo os nossos menus. Aqui nós podemos estar selecionando exportação, importação, continente, país, estado, setor, rochas ornamentais ou não ornamentais, grupo, sejam rochas brutas ou manufaturadas, grupo de segundo nível, que são as rochas carbonáticas manufaturadas, silicáticas e assim por diante, e também a NCM. Aqui na parte superior, nós temos os nossos filtros de data. O BI é composto por dashboards. Dashboards são esses gráficos, são um mapa, essas tabelas. Então, cada elemento desses recebe o nome de dashboard. Nós podemos, então, estar filtrando para estar analisando algum aspecto específico ou olhando o geral. Aqui, por exemplo, nós estamos no ano de 2019, no mês de janeiro. Nós podemos estar vendo, por exemplo, as exportações de 2018. Clicamos aqui e os gráficos então serão ajustados para o ano de 2018. Esses gráficos são todos interativos. O principal país que nós exportamos é os Estados Unidos. Colocando o mouse aqui no gráfico, abre uma pequena janela que traz várias informações: o nome do país, o valor em dólar, o peso em quilos e também o preço dólar por tonelada. Se nós clicarmos nesse segmento que corresponde aos Estados Unidos, todos os demais gráficos serão ajustados aos Estados Unidos. E mostra dessa forma o quanto os Estados Unidos representam. Clicando aqui novamente, volta ao normal. Cada vez que um gráfico apresentar essas setas para baixo, significa que é possível dar um drill. Drill é descer um nível, ou seja, existem camadas. A primeira camada, voltando aqui para o nosso gráfico superior, que são dos países, nós temos mais camadas porque as setas estão ativas. Então, clicando aqui nas duas setas, descemos um nível abaixo. E nós vamos então até o grupo, que são as rochas brutas e as manufaturadas. Podemos então descer ainda mais o nível, porque as setas continuam ativas. Clico novamente, desce mais um nível, agora indo para o nível de grupo de segundo nível. Aqui, por exemplo, nas rochas silicáticas brutas, clicando nesse segmento, todos os gráficos vão se ajustar como nós já tínhamos visto. Clicamos novamente e volta ao normal. Mas ainda existem mais níveis, as setas continuam ativas, clicamos novamente e aí ele vai então para o último nível, que é o código do produto ou a NCM. Setinha para cima, voltamos então todos os níveis até chegar novamente ao primeiro nível. Uma outra forma de darmos um drill somente num segmento é clicando nessa seta para baixo, ela fica marcada, e nós podemos dar um drill somente num país. Por exemplo, aqui na China, eu clico na China, então ele vai descer um nível somente na China. Os gráficos de baixo também vão acompanhar esse drill da China e vão se autoajustar. Então aqui nós temos o que nós temos exportado para a China em rochas brutas e rochas manufaturadas. Clicando na setinha para cima, voltamos ao primeiro nível. Nós podemos também, aqui nas tabelas, também dar um drill, que aqui aparece também as setas. Então, clicando aqui nas duas setas, a tabela, então, ela desce o nível de país para estado, para o F. Voltando para cima, volta ao normal. Quando aparece aqui do lado na tabela esse sinal de mais, eu posso dar um drill clicando nesse sinal. Então ele vai descer aqui na Itália o nível, indo aos estados. Vou clicar aqui no Espírito Santo, então ele vai descer mais um nível. Rochas brutas, clicamos, mais um nível.
Podemos dar um zoom aqui, porque está pequeno, né? Então vamos colocar aqui um destaque, modo de foco. Então nós temos aqui a nossa tabela. Eu vou aumentar aqui um pouquinho, clicando Ctrl+. Então nós vamos fazendo isso para cada segmento. Em rochas silicáticas brutas, ainda podemos descer mais um nível, e ele vai até o nível do código de produto, que são as NCMs. Então, Itália, Espírito Santo, rochas brutas, rochas silicáticas brutas, NCM. Podemos fazer isso para cada país. Aqui nós voltamos para a página anterior. Nós temos aqui nos filtros, na parte superior, se clicarmos aqui, todos os filtros são limpos e voltam ao padrão. Vamos avançar mais uma página. Quando esse botão está ativo, significa que temos mais páginas pela frente. Nesta página, então, nós temos os grupos de produto de segundo nível, mês a mês, e colocando um mouse, posicionando na data, ele mostra então a data, o grupo de segundo nível e o valor. O gráfico de cima ele mostra a receita e o gráfico de baixo ele mostra o peso em quilos. Aqui nós temos o quanto cada grupo de segundo nível foi exportado em 2018 e quanto ele representa. Então, as rochas silicáticas manufaturadas representaram em 2018 67,8% de todas as exportações. Temos ainda aqui a seta ativada, então temos mais páginas pela frente ainda. Clicamos. Aqui nós temos esses três gráficos, são chamados gráficos de quadrante, porque eles são divididos em 4 partes. Neste gráfico, a parte de cima, superior, onde nós temos uma alta receita e um alto peso em quilos, nós chamamos de quadrante líder. Na parte de baixo, onde nós temos um alto peso e uma baixa receita, nós chamamos de quadrante agressivo. Aqui do lado esquerdo superior, onde nós temos uma alta receita e um baixo peso, chamamos de quadrante ouro. E esse quadrante inferior, onde nós temos uma baixa receita e um baixo peso, de quadrante nicho. Esse gráfico mostra os países. Então nós temos aqui um país líder, posicionando o mouse. Nós temos que os Estados Unidos é um país líder. Temos um país agressivo aqui no quadrante Q4, posicionando o mouse é a China. E temos também um país nicho, que é a Itália. Clicando aqui na Itália, nós vamos ver que os outros gráficos aqui do lado direito, eles vão se autoajustar à Itália. Nesse gráfico de quadrante, nós temos então as UFs, também por peso e por receita. Então, nós temos aqui duas UFs líderes. A primeira é o Espírito Santo, temos mais uma líder aqui, temos mais duas UFs que são nicho, o Ceará e Minas Gerais, e nesse gráfico de baixo nós temos então o grupo de segundo nível, que o líder aqui são as rochas silicáticas brutas. Aqui nós podemos descer também um nível, que dá para fazer o drill, clicando nas duas setas, então ele vai ir até o nível da NCM. Então a NCM líder é o granito, simplesmente cortado, e uma NCM ouro, que são os quartzitos. Lembrando que nós estamos analisando aqui a Itália. Nós temos aqui a China, clicamos na China, a mesma coisa. Os gráficos se autoajustam e nós podemos então analisar agora a China. Vamos voltar aqui para o nosso home. Agora nós vamos nos dirigir ao segundo módulo, que é o drill de países. Nós temos no drill de países esse gráfico, também chamado de Tree Map, onde o tamanho dos retângulos representam a importância de cada país para os quais nós exportamos. Então, primeiro é os Estados Unidos. Colocando o mouse, ele traz várias informações de receita, peso e preço. E aqui embaixo, em percentual, quantos Estados Unidos representou de toda exportação. Foram 56,32% em 2019, janeiro
de 2019 que estamos analisando agora. Depois a Itália, a China e assim por diante. Esse é um gráfico que é possível então dar o drill, ou seja, descer o nível. Então vamos clicar aqui nas duas setinhas para baixo. Então ele vai até o nível de grupo de produto. Mais uma vez nas duas setas, ele desce mais um nível, indo até o grupo de segundo nível. Mais uma vez nas duas setas, então ele vai até o código de produto NCM. Aqui voltamos. E é possível também dar um drill somente num elemento. Vamos aqui marcar a setinha para baixo, ela fica marcada. E vamos dar um drill na China, aqui embaixo. Clicamos na China. Então ele vai descer um nível até o grupo. Então o que a gente mais exporta para a China são as rochas brutas, 85%. Clicamos aqui ou nas duas setas para descer todos os níveis do segundo nível, ou clicamos aqui nas rochas brutas. Então, dentro das rochas brutas da China, ele desce mais um nível, indo então até as rochas de segundo nível. Clicando aqui nas rochas brutas, desce mais um nível até o código de produto, lembrando que nós estamos analisando aqui a China. Aqui em cima, podemos resetar os nossos filtros para o padrão original. Aqui embaixo nós temos o mapa com todos os países aqui posicionados. Esse gráfico mostra o total das exportações de 2019 e posicionando o mouse, ele mostra o micrográfico com várias informações. Em 2019 só tem um mês, só mostra um ponto. Vou mudar aqui para 2018. Posicionando o mouse agora em 2018, então ele vai abrir esse micrográfico com a evolução mês a mês em 2018. Vamos agora retornar ao nosso menu principal e vamos nos dirigir ao terceiro módulo, que são os estados. Aqui nos estados temos um gráfico semelhante aos países. Aqui o líder, o principal, é o Espírito Santo. É possível também darmos o drill. Vou clicar aqui na setinha para baixo. Vou clicar aqui no Espírito Santo. Ele vai então descer um nível indo até o grupo de produto. O Espírito Santo que mais exporta são rochas manufaturadas. Clico aqui e ele desce então mais um nível até o grupo de segundo nível. E o principal são as rochas silicáticas manufaturadas. Clicamos novamente aqui, ele desce mais um nível, indo agora então até a NCM. Vamos clicar aqui no nosso home e vamos para o quarto módulo, que são os portos. Nós temos aqui alguns gráficos, onde nesse primeiro gráfico está o ranking dos portos. O principal porto que é utilizado para as exportações brasileiras é o Porto de Santos, com praticamente 67%, depois o Porto de Vitória com 16%. Clicando aqui no Porto de Santos, ele desce um nível, é possível dar um drill, então vou clicar aqui, não é necessário clicar nas setas, então aqui aparece o grupo e o principal do Porto de Santos, que mais é exportado por ele, são as rochas manufaturadas. Clicamos aqui nas manufaturadas, então nós descemos mais um nível, indo até o grupo de segundo nível. Todos os outros gráficos se ajustam. Para eu retornar, para eu voltar os níveis acima, é só clicar aqui no centro, e assim ele vai então voltando até chegar novamente ao primeiro nível. Os outros gráficos, esses aqui não apresentam o drill, então é possível, por exemplo, clicarmos aqui em Minas Gerais, destacando, os outros gráficos vão se ajustar a Minas Gerais, tanto os portos quanto os países. Então em Minas Gerais, o principal porto que é utilizado é o Porto do Rio de Janeiro, e o principal país de destino é os Estados Unidos, e assim por diante. Temos mais uma página pela frente, vamos clicar aqui. E nós chegamos ao nosso Tree Map, assim como os estados e os países, onde o principal porto é o Porto de Santos, com 67% praticamente, e também podemos aqui dar um drill mostrando quais são o grupo de segundo nível
e também as NCMs. Vamos retornar aqui para o nosso menu principal, clicando no Home. E vamos agora para o nosso quinto módulo, que é a evolução em valor e percentual. Clicamos aqui. Então, nesses gráficos, nós temos a evolução mês a mês. No gráfico de baixo, nós vemos aqui na linha preta escura o mês a mês no ano de 2018, indo até janeiro de 2019. O gráfico cinza claro representa o mesmo mês do ano anterior. Então, aqui em janeiro de 2019, nós exportamos 70,17 milhões de dólares e o cinza claro é a exportação de janeiro de 2018, ou seja, o mesmo mês do ano anterior. A diferença de janeiro de 2019 para janeiro de 2018 está aqui em cima. Ou seja, nós exportamos em janeiro de 2019 11,24 milhões de dólares a mais que em janeiro de 2018. E aqui nós vemos nessas áreas em vermelho, onde nós tivemos uma exportação menor do que no mesmo período do ano anterior. Temos mais páginas aqui pela frente, vou clicar. Esses gráficos são semelhantes ao anterior. Então, aqui nas colunas pretas, escuras, é o mês de análise, aqui janeiro de 2019, e a coluna cinza clara atrás, o mesmo mês do ano anterior. Só que aqui em cima nós temos agora o percentual, ou seja, o quanto cada mês cresceu ou diminuiu em relação ao mesmo mês do ano anterior. Então nós temos aqui, no mês de outubro, por exemplo, de 2018, um crescimento de 14,05%. O gráfico de baixo mostra o acumulado do ano. Aqui em dezembro, então, nós temos o acumulado de janeiro a dezembro de 2018 em relação ao mesmo período de 2017. Tivemos uma queda nas receitas de 10,38%. Janeiro de 2019, começamos o ano bem, com crescimento de 19,08% em relação a janeiro de 2018. Temos mais uma página pela frente. Esse é um gráfico de linha que mostra aqui 3 anos. Podemos selecionar mais anos. É possível fazer seleções múltiplas, segurando a tecla Ctrl e pressionando. Eu vou pressionar aqui 16, 15 e 14. Então, vou selecionar aqui todos os anos e ele vai, então, montar o gráfico ano a ano, mês a mês, até chegarmos aqui nesse ponto, que é janeiro de 2019. Então, nós vemos aqui a tendência desse período. Aqui os dados são de receita e o gráfico de baixo de peso em quilos. Podemos avançar para a próxima página, onde nós teremos aqui nessa página os gráficos que mostram a evolução mês a mês, do mês em relação ao mês imediatamente anterior, do mês em relação ao mesmo mês do ano anterior e o acumulado do ano. Está confuso aqui porque são muitos anos. Eu vou clicar somente em 2018, selecionar só um ano. Agora fica mais fácil para a nossa análise. Então aqui nós tivemos em dezembro de 2018, o mês de dezembro contra dezembro de 2017 com crescimento de 23%. Dezembro em relação ao mês de novembro tivemos um crescimento de 4,8%. E o acumulado do ano, uma queda de 10,4%. Voltamos aqui para o nosso menu principal. E vamos agora para o nosso sexto módulo, que é o drill de municípios. Aqui nós temos então os gráficos de municípios, os municípios posicionados aqui no mapa. E aqui nós podemos dar um zoom no mapa e ver que a grande maioria dos municípios exportadores estão aqui no Espírito Santo. Aqui nesse gráfico nós temos o ranking desses municípios, sendo Serra o principal município exportador, depois Cachoeiro de Itapemirim, Barra de São Francisco e assim por diante. No gráfico de baixo temos os países. Clicando aqui em Serra é possível dar um drill que vai até o grupo e clicando aqui no grupo de rochas manufaturadas, ele vai até o código de produto. Clicando no centro,
volta para o início. Cada vez que nós clicarmos aqui, os gráficos e os mapas são dinâmicos. Então, eu vou clicar aqui na Itália. E na Itália, os principais municípios que exportam são Serra e Cachoeiro de Itapemirim. Clicamos aqui novamente, voltamos para o início. Temos mais uma página pela frente. E aqui temos novamente o nosso Tree Map, só que agora com os municípios. Clicando nessas duas setas para baixo, novamente é possível dar o drill, ou podemos marcar aqui somente setinha para baixo, clicar aqui, por exemplo, Cachoeiro do Itapemirim, e ele vai dar um drill só em Cachoeiro de Itapemirim. Vamos retornar para o nosso home. E vamos ao nosso sétimo módulo, que é o módulo de projeção, de forecast, para os próximos 12 meses. Esse método de projeção é o TBETS. Ele executa cálculos bastante complexos, por isso que os gráficos demoram um pouco para abrir. Pronto. É possível dar um zoom para nós podermos visualizar melhor aqui os dados. Eu vou clicar aqui no modo de foco. E podemos ainda dar um zoom somente nessa área. Essa curva verde aqui é o mês a mês realizado e a curva vermelha é a projeção. E aqui nós temos nessas áreas mais escura e mais clara os limites superiores e inferiores, o quanto pode variar, o mais provável que é a linha vermelha. Vou dar um zoom aqui e pronto. Então passando o mouse é mostrado para nós o forecast mês a mês. Podemos também exportar esses dados para o formato CSV e depois analisá-los numa planilha Excel. Voltamos aqui para o nosso relatório. Aqui nós temos informações de receita, o forecast de receita, e também temos aqui no gráfico de baixo o forecast de peso. Podemos também estar utilizando aqui os filtros para fazer um forecast mais apurado. Voltamos ao nosso menu e vamos para o último módulo, que é o oitavo módulo, que é o módulo do ranking das empresas exportadoras. Esse é um módulo bastante simples. Temos aqui como informação somente o nome das empresas, a sua localização e também a sua posição no ranking nacional. Eu vou aqui posicionar no ano 2018 e teremos então o ranking das empresas exportadoras no ano de 2018. Aqui são os municípios dessas empresas. Serra é o município que mais tem empresas exportadoras, são 107 empresas. E aqui na tabela está o ranking dessas empresas. Voltamos aqui para o nosso home. E assim terminamos a nossa videoaula. Espero que vocês tenham gostado. E teremos mais novidades no nosso BI nos próximos meses. Um abraço!